Salve! Hoje estou aqui para lhes apresentar o primeiríssimo Plugins e pá! Nesta edição trarei para vocês um plugin cabulosíssimo para você utilizar como efeito nos vocais e deixar tudo com uma cara mais profissa. Então já dá aquela dedada no like, se inscreve no canal e clica no sininho pro YouTube te dar ideia toda vez que nós postar um bang novo. Segue nossas redes sociais que lá também terá muita informação e nós vamos dar um salve lá toda vez que for sair parada nova. Nós estamos aqui nas terças e sextas e de vez em quando no fim de semana, já é? Boa parte da negada aí que tá assistindo deve fragar algum plugin da iZotope, como Nectar, Ozone e muitos outros. Tipo esse aí que masteriza só no Ozone por preguiça. Os corretores de pitch, principalmente com aquele clássico efeito autotune que a negada tanto gosta, estão sendo cada vez mais requisitados. A iZotope também possui o seu plugin corretor de pitch, que tem um efeito semelhante ao autotune, mas esse plugin é da iZotope, então, como todos os outros, ele tem uma caralha de função a mais lá dentro. Então, negada, cola comigo, vamos conhecer o iZotope Vocal Sign. Mas antes... Mano, na real, eu já ia chamar a vinheta. Eu tô ligado que você não deu like. Vou marcar até você dar like e inscrever. Deu bom? Pode crer. Vinheta! Chega mais! Salve Joes! Estou aqui na tela do meu PC. Vou mostrar para vocês o Vocal Sign. Estou aqui com o meu Reaper aberto. Vou fechar aqui essa janela de efeito, tá mexendo o saco. Vou dar play aqui para vocês poderem ver este vocal, um vocal do Samuel, que é um projeto que a gente vai lançar em breve. Vou mostrar só uma das vozes, porque nós gravamos com 3 vozes para se complementarem, uma voz grave, uma voz média e uma voz aguda. Eu vou mostrar somente a voz média porque é suficiente já para vocês entenderem como funciona o Vocal Sign. Eu não vou dar play agora, eu vou dar play já com o efeito tocando, eu vou abrir ele aqui e depois eu vou mostrar para vocês, eu vou desligar o efeito e mostrar para vocês sem o efeito enquanto estiver tocando, tá? Aí quando eu abrir, a primeira coisa que apareceu, vocês viram? Eu vou abrir aqui de novo para aparecer de novo. Se liga, Joe. Fragou? Essa janela aqui, se tiver essa parada aqui ligada, e se eu deixar a parada aqui ligada toda vez, eu gosto de deixar ligado porque às vezes eu uso os presets. E aqui tem vários presets do plugin. Eu não vou ficar passando todos porque tem um monte de preset aqui e ia alongar demais o vídeo. E também preset não tem muito o que explicar, não tem muito o que eu ficar mostrando. Você pode abrir aí, testar e ouvir cada preset normalmente. E aqui embaixo os MIDI Mode presets são presets feitos em teclado MIDI, são presets tocados, tá, manualmente em algumas escalas e colocados como preset aqui dentro do programa. Você pode fazer o seu próprio também tocando no teclado MIDI, tá? No site da iZotope tem um vocal, tem um exemplo de um vocal e de vários outros vocais também, mas um vocal de rap que eles usaram essa parada, um vocal de trap que eles usaram essa parada de tocar com o teclado MIDI. E o cara tocou em cima do instrumento, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, ficou muito da hora mesmo, Vou fechar essa parada aqui porque eu não quero mostrar os presets para vocês agora, eu vou deschavar o plugin por dentro. Primeira coisa, eu vou desligar tudo aqui em cima, tá? Eu já vou explicar o que é isso aqui em cima, eu vou desligar tudo para explicar essa parte aqui do meio. O que é isso? A galera aí que é mais acostumada com Autotune, com Wavestune, com outros plugins, já entendeu o que é isso aqui, isso é um corretor de pitch. Tem que ativar o correction aqui que não estava ativado. Para fazer a correção do pitch, ok,
Se eu clicar em Custom, aparece essa opção para eu poder selecionar aqui as notas que eu quero que sejam tocadas. Somente as notas que eu marcar vão ser selecionadas. Isso daqui é como se fosse o seu teclado MIDI, como se fosse as teclas do seu teclado MIDI. E essa parte de cima são os sustenidos, são os acidentes aí. Vou colocar aqui em Key mesmo, né, que é o que a maioria do pessoal usa para o efeito pegar daquela forma, que normalmente pega. Vou colocar aqui na escala certa de Dó maior, na verdade. Dó maior. O Speed é igual aquele mesmo botão de Speed do Autotune, para quem conhece o Autotune. Se eu quiser o efeito clássico do Autotune, aquele efeito forte na voz, eu vou colocar ele em 100%. E se eu quiser a voz mais natural, eu vou abaixando aos poucos. Quanto mais eu abaixando, mais a voz vai ficando natural e ficando só a correção mesmo do Autotune, sem o efeito. Eu vou deixar em 100% para vocês perceberem como é o efeito. E o Strength é a força, é a quantidade de correção aplicada no sinal, quantidade de correção aplicada na sua voz. Então, se eu colocar demais disso aqui, costuma embolar em alguns vocais. Se não tiver 100% certinho, lembrando que, como eu falei, esse vocal não está trabalhado ainda, então não tá lá essas coisas ainda. Então eu vou tirar um pouco, porque senão vai dar uma embolada assim. Aqui do lado esquerdo a gente tem a opção de Pitch, para a gente selecionar a faixa de frequência que essa parada vai pegar. Por exemplo, se eu colocar em High, vai pegar os agudos. Se eu clicar em Low, vai pegar os mais graves. E Mid vai pegar o médio. Vou deixar em Mid para pegar o médio mesmo, porque eu quero pegar o médio da voz nesse som para dar uma voz mecanizada no bagulho. E aqui é a quantidade de correção que vai ser aplicada em cima desses médios que eu selecionei aqui. Tá vendo que tá na mesma seção? Então é isso aí. Uma parada que eu achei que não é tão interessante, vocês viram que tava ligado, tinha os desenhos coloridos aqui no meio, que isso aqui é como se fosse um meter, um analisador. E falta algum analisador, um teclado, que vai aparecendo as notas, como tem no Autotune, como tem no Wavestone, como tem em outros corretores de pitch. E a falta desse meter aí eu achei meio complicado aqui, mas beleza. Aqui a gente tem a opção de Mix do lado direito, ou seja, é a quantidade de sinal que está saindo, a quantidade de Dry e Wet. O que é Dry e o que é Wet? Dry é a voz original, ou seja, o meu sinal original, que do jeito que foi gravado, do jeito que está lá, sem passar o efeito. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uns 30% Dry para 70% Wet. Tá? Eu ainda acho que é muito para alguns dos efeitos desse plugin, mas é para vocês perceberem mesmo como funciona o plugin. Você podia também fazer aqui, ó, colocar aqui 70% Wet. Eu vou fazer os dois também, colocar os dois em 70% Wet para ver de qual que é. Qualquer DAW tem essa opção aqui, tá? Às vezes não é aqui, às vezes em outro lugar. Qualquer programa que você estiver usando tem sim essa opção aqui, para você selecionar a quantidade de efeito que está sendo aplicado. Aqui a gente tem o gate. É um gate comum, tá? Eu não vou explicar o que é gate, porque essa não é uma aula sobre gate e é alongar demais. Mas eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês perceberem como que tá funcionando. Aqui é o panorama, para jogar para o lado de cá ou para o lado de lá. Por exemplo, eu joguei 26% para a esquerda aqui. E o edit é a quantidade de estéreo do seu som, quanto esse som vai ficar espalhado dentro do estéreo. Quanto mais eu colocar o edit aqui, mais meu som vai parecer aberto. Só que se eu colocar demais, o som perde força, porque fica sem a presença, a força ali no meio. Vou colocar uns 30%. Eu vou desligar aqui esses efeitos de baixo também, eu vou explicar depois o que são eles. Vou colocar só essa parte do meio para ser só Autotune. Eu desliguei tudo para ser só um efeito semelhante ao Autotune, só o corretor de pitch com voz mecanizada. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe de tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil. Os fatos se escondem, eu vi, no meio dali só pensão em vingança.
Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil. Os fatos se escondem, eu vi, no meio dali só pensam em vingança. Perceberam aí? Ele é um autotune, eu digo autotune pra corretor de pitch, tá? Porque a negada gosta de chamar tudo de autotune. Mas o corretor de pitch dele é mais discreto, né? Que os clássicos, costuma ser mais discreto que os clássicos. Mesmo se eu torar aqui, ó, vou torar aqui o mixer, vou torar aqui também, vou torar lá em cima. Vai dar uma emboladinha, mas você vê que ele é mais discreto, ele não tem tanto brilho assim, ele tem mais mecanizada na voz. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil. Os fatos se escondem, eu vi, no meio dali só pensei. Ele mecaniza bastante a voz, deixa bem parecido com voz robótica mesmo. Eu achei legal, dá pra usar em algumas vozes, só essa parte mesmo. Essa parte de cima, o que é essa parte de cima aqui, onde a gente tem essas 5 caixas? Essas são vozes adicionais. Lembra lá no comecinho que eu falei que o Autotune, ele é diferente do Autotune FX, que é diferente do Waves Tune, justamente pela aquela parada do brilho, do efeito que ele dá na voz. Aqui, com essas vozes adicionais, você tem a opção de controlar como vai ser esse efeito. Dependendo dos ajustes que você colocar nessas vozes de cima, essas vozes adicionais, o seu efeito vai ficar de uma forma diferente na sua voz. Mas antes tem uma paradinha que eu esqueci, que aqui é em Voicing, que aqui são Polyvox, que são vozes adicionais para dar uma preenchida nos seus harmônicos. Que viagem é essa, cara? Aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui em suboctave, quer dizer que eu vou ter uma voz adicional aqui com uma oitava mais grave, então vai ser uma voz grave, grossa pra caralho. Vou colocar um pouco mais aqui dela, aí que eu ajusto os níveis, os volumes delas. Aqui eu vou selecionar uma super octave, que eu vou colocar ele mais agudo, uma oitava mais aguda. Tipo mais fino, mais melódico. E aqui eu vou colocar... O que eu coloco aqui? Aqui eu vou colocar uma terça abaixo. Você pode selecionar aqui. Tudo isso aqui são as variações de pitch do vocal normal, né, para as vozes adicionais. Então, por exemplo, aqui vai ter uma terça, aqui vai ser uma quinta, uma sétima, oitava, uma sexta, o que você quiser selecionar aqui de harmônico para colocar também na sua voz. Eu vou colocar aqui uma terça abaixo. E vou dar um play aí pra vocês verem com Polyvox. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil. Os fatos se escondem, eu vi, no meio dali só pensam em vingança. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só... Ficou da hora, Joe, essa parada desse efeito bem mecanizado mesmo na voz. Essas Polyvox deram uma acrescentada no bagulho. É legal para dar uma preenchida, é muito legal para usar numa segunda voz, por exemplo, esse tipo de voz. Vou clicar aqui no Biovox agora. Aqui em todas essas vozes de cima, exceto na última lá na Polyvox, você tem aqui os presets. Clicando aqui, ó, você altera os presets. Nessas setas você vai alterando os presets. Vou colocar nesse aqui, ó, Altered Bots. Aqui você tem várias opções de controles. Por exemplo, você pode controlar aqui as duas vozes que formam essa Biovox. Aqui você pode selecionar Sync Sal, Square, Triângulo, Sal. Aqui também você pode selecionar todas essas opções. Aqui você tem controle de ganho, controle de pitch de cada uma dessas vozes, enfim, tem vários controles aqui, panorama, filtro, formato, enfim, você pode explorar isso aqui à vontade. Se você já produz, não vai ter muita dificuldade com essas paradas aqui não. E eu ia me alongar muito se eu fosse mostrar de
todos os 4 esses controles com mais detalhes, então você já vai entender de boas aí. Clarity é a quantidade de filtro e que vai ter na parada. Então, se eu diminuir muito, ele tá me falando o quê? Que níveis baixos diminui a inteligibilidade, então fica mais difícil de entender as paradas. Vou deixar bastante aqui para ficar bem claro mesmo a parada, que o efeito já é bem forte, são efeitos bem agressivos, então eu recomendo também usar pouco desses efeitos, tá ligado? Eu vou voltar aqui para 70% wet para não ficar essa parada tão embolando, tão agressiva. 70% wet também. Normalmente a gente usa só 1, 2 vozes dessas aqui, porque os efeitos são muito agressivos. Não é legal usar 5, a menos que você esteja com o wet bem baixo para não dar tanto efeito, ou a menos que você queira realmente fazer isso em alguma parte, colocar 5 vozes totalmente diferentes e robóticas no bagulho. Vou dar um play aqui para vocês verem como que funciona. Ah, sim, tem os outros controles aqui também. Shift para alterar o formato, né? Se tá mais grave para cá, se tá mais agudo para cá. E aqui no 0 não se altera. A nasalação dessa voz adicional. E o bridge, ele adiciona meio que um ruído, uma respiração adicional digital no bagulho. Eu vou te colocar em 0 que eu não gosto dessa parada. Aí aqui a gente pode diminuir o nível de mix, ou seja, o nível dessa voz que vai ser aplicada no bagulho. Eu vou colocar só 50%. Para não ficar tanto assim. Você vê que aqui no meter, no meio também ele já diminui. Aqui você tem os panoramas, né? Para qual lado que tá o bagulho, em qual região que ele tá pegando aqui do estéreo. E o volume dele. Então se você diminui ali o nível, ele vai diminuindo de tamanho também. Bora dar um play aqui para vocês verem o Biovox. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil. Os fatos se esconde, eu vi, no meio dali só pensão e vingança. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho... Eu vou desligar ela aqui porque eu vou mostrar uma por uma pra você ver com mais clareza como é cada uma das vozes. Você pode usar 2, 3, 4, como eu disse 5, dependendo do caso, tá? Vou ativar aqui o vocoder, que é a próxima voz. Aqui ele tem a faixa de frequência de resposta do bagulho. Por exemplo, se eu colocar pra cá, ele me diz que é hard, ou seja, ele vai responder aos graves. Pra cá, no smooth, ele vai responder aos agudos. E no meio, ele vai... Aqui tá vintage, ele vai responder mais aos médios. Aqui é a quantidade de velocidade, ou seja, quão rápido ele vai responder. É parecido com aquele botão speed lá embaixo. Então, vou colocar um tanto aqui de speed. Vou colocar em 100. Shift também, como o Biovox, o formante Shift para você deixar mais grave ou mais agudo. Vou abaixar aqui também o mixer. Colocar um outro preset aqui, deixa eu ver... Running Blades, pode ser esse daqui. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil. Os fatos se esconde, eu vi, no meio dali só pensão e vingança. Sem nos alongar demais, vamos para a próxima, porque tem muita coisa para mostrar ainda. CompuVox. Aqui mais uma voz sintetizada. Aqui você adiciona ruído digital. Eu não gosto de ruído digital no bagulho, então eu não coloco. Aqui aumenta o nível dos vowel sounds, Ah, sim. Ele vai adicionar os sons. Ele vai adicionar o nível de sons adicionais ali, de sons sintetizados, e vai diminuir a inteligibilidade, ou seja, vai ficar mais difícil de entender, vai ficar mais mecanizado, mais saturado. E aqui é para colocar o Swarming Effect. Eu não gosto, o Swarming Effect é como se fosse um ruído bem saturado. Eu não gosto de Swarming Effect. Eu vou colocar só um pouquinho para dar um preenchimento. Ele é legal para dar preenchimento se colocar pouco. Spell aqui, dá para selecionar Rede, Spell ou Match.
Então isso aqui são formas de compreender o que está sendo cantado, formas de entender o que está sendo passado para ele ali, a forma que o plugin vai identificar mais ou menos sua voz. Basic Syntax, pode ser isso mesmo, um preset até legal. Diminuir aqui o valor para 50%, play. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil. Os fatos se escondem, eu vi, no meio dali só pensam em vingança. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Vou desligar aqui o CompuVox. Agora para quarta, que é a Talkbox. Aqui drive, saturação. Você pode saber que o botão de drive normalmente é saturação, a maioria dos saturadores tem esse botão. Inclusive no saturador aqui, ó, que eu vou mostrar depois, tem esse botão de drive. Diminuir um pouquinho o drive, tá? Para não ficar tão saturado, tão estourado o som. Speak é a quantidade da compressão, da emulação do drive. Ou seja, é a quantidade de compressão que vai estar naquele sinal de saturação que ele está emulando, que ele está simulando uma saturação aqui. Vou diminuir um pouquinho dessa compressão e pans. Formante para alterar para grave ou para mais agudo. E aqui é a resposta de frequência: bright, agudos, dark, graves, classic, médios. Vou abaixar um pouco aqui o mix também. Pode ser o The Russell mesmo. Play. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil. Os fatos se escondem, eu vi, no meio dali só pensam. Agora vamos pro último negado, que é o Polyvox. O Polyvox, ele não tem todos os controles que os outros têm clicando aqui, né? Mas ele tem esses controlezinhos aqui de panorama e filtro, que já dá para controlar algumas paradas legais. Aqui formante, também para controlar o formato da voz. Eu não gosto de formante shift em vozes principais, eu não gosto de colocar muito, tá? Porque senão fica aquela distorção excessiva, dá para perceber que não é a voz da pessoa, tá? E aqui é a relação entre o pitch da voz, né, o pitch que está entrando, e o shift format, ou seja, a alteração do formato que está tendo naquela voz normal. Então vou diminuir um pouquinho aqui essa relação, colocar em uns 22%. E Humanize é o último controle aqui. Ele vai colocar a quantidade de variação de pitch introduzida no bagulho, na voz. Aqui eu vou abaixar o mix para 50% e bora pro play. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil. Os fatos se escondem, eu vi, no meio dali só pensam em vingança. Na parte de baixo, o que nós temos aqui? Nós temos o Distort, que é um saturador, né? Um saturador normal aqui com nível de drive. Então eu vou colocar um pouquinho aqui. Esses plugins aqui de baixo, eles não são muito bons, tá? Plugins não, são funções, né? Que já estão dentro de um mesmo plugin. Não são tão bons quanto, por exemplo, você colocar um delay. Um outro plugin de delay, tem muitos plugins bons de delay. Um saturador vintage, um saturador que simule um aparelho de saturação normal, um aparelho de saturação físico. É bem mais efetivo, bem mais... dá uma cara bem mais vintage a parada, dá uma reforçada no seu som. Aqui, esses efeitozinhos aqui embaixo são só para quebrar um galho mesmo, tá? Não é a mesma coisa de você colocar eles embaixo. Normalmente eu não gosto nem de usar eles, colocar outros efeitos ao invés de usar essa parte aqui de baixo. Mas como tem aqui, vamos colocar aqui para você dar uma ouvida aí para ver como que funciona essas paradas. O drive, né, a quantidade de saturação. O tom, que é a quantidade
o tom a quantidade, não, o tom, né? O tom que ele tá respondendo ali mais ou menos. O tipo de distorção. Dá para selecionar a distorção analógica, distorção edge, fuzz, warm, enfim, várias formas aqui de saturação, mas nenhuma vai ser tão eficiente quanto aquele bom plugin que você use de saturação. Vou deixar só um pouquinho aqui de saturação analógica mesmo. Filtro, vou ativar aqui um filtro normal também, um filtro de frequência, filtrar frequências extremo agudas, colocar em uns 12K aqui. É um filtro normal, tá? Não vou ficar passando muito aqui nesses plugins, que são plugins bem básicos mesmo. Deixar aqui diminuir um pouco o mix só. Esse transform, ele dá uma transformada mesmo no seu som. Mas o que é isso? Aqui tá vendo que tem vários presets? Cambridge, Oxford, Sterling, Radio, Bass, Creep, Bright e Hollow. Cada um desse aqui vai dar um efeito, uma diferenciada na sua voz, vai deixar mais grave, mais agudo. Por exemplo, o bass é grave, o creep é sinistro, ou seja, ele deixa aquela voz mais profunda, mais sinistra, mais pesada. O bright deixa a voz mais brilhante, um pouco mais aguda. E o pitch é para controlar a profundidade, como o pitch lá de cima, a profundidade estéreo. Diminuir um pouquinho também o mix, que esses plugins são uma bosta. Esses plugins, essas funções, né? Aí aqui a gente tem o Shred. O Shred, ele não é legal para ser usado em voz, tá? Eu não vou colocar. Ele é bom para ser usado em saturações de guitarra, principalmente para rocks pesados, que ele dá uma saturada bem pesada mesmo na guitarra. Chorus. É um chorus normal também, como qualquer outro plugin de chorus que você utilize. Vou tirar um pouquinho de mix aqui. Deixar em 48%. Delay também, como qualquer outro delay clássico, você desliga aqui, ó. No delay você pode desligar essa paradinha aqui, essa nota musical, que aí você pode selecionar. Não, na verdade é ligado. É a forma que eu gosto de colocar, né? 1.8, 1.4, 1.16 é a forma que eu gosto de ver. O tempo do delay é assim. Vou colocar aí 1.8 aqui. Quantidade de feedback e profundidade, como todo delay tem. E um pouquinho de mix, colocar mais um pouquinho de mix. E o Ring Mod também é um efeito que dá meio que uma saturada, uma reforçada assim na voz, dá uma... Eu vou deixar tocar para vocês verem. Tá? Ele dá uma excitada em algumas frequências, uma modulação em algumas frequências. Vou deixar aqui todos ativados para vocês verem. Normalmente eu não gosto de deixar ativado, tá? Esses plugins aqui eu uso plugins adicionais. Eu vou colocando aqui outros plugins, vou colocando meu delay, o meu filtro, o meu chorus, enfim. O Ring Mod eu não uso muito, mas aqui tem, beleza. Eu vou fazer uma parada agora. Vou ligar aqui todas as vozes e todos os efeitos, tirando o shred lá de baixo, porque o shred não é legal para voz, é para guitarra. Aqui você vê que o Meter já virou uma estrela, ficou todo coloridinho. Aqui tem o B do Biovox, o P do Polyvox, o V do Vocoder e o T do Talkbox. E o C do CompoVox. E aqui tem os controles de panorama, isso é realmente um Meter de panorama e de volume dos efeitos. Vou dar um play aqui com tudo ativado. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe de tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil. Os fatos se escondem, eu vi, no meio dali só pensam em vingança. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe de tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil. Os fatos se escondem, eu vi, no meio dali só pensam em vingança. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil.
Os fatos se escondem, eu vi no meio dali só pensam em vingança. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe de tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho. Aí isso deu pra vocês verem aí como que fica todos os plugins, as funções desse plugin juntos, tá? Aqui em cima temos os presets também, que a gente pode mudar aqui nessa setinha. Aqui a gente abre novamente aquela janelinha de preset, para a gente selecionar quais presets a gente vai querer. Aqui, clicando em Auto Mod, tá vendo ó, que aqui tem MIDI Mod, que é aquela parada que eu falei de tocar no teclado MIDI. Aí se você selecionar aqui, clicar em Accept e fazer sua linha de MIDI. Aqui no Sidechain, aqui também ele explica como que faz o Sidechain. O Sidechain é meio que um gatilho, por exemplo... Eu tenho um bumbo e um baixo, a galera usa muito nessa parte, tá? Na hora que o bumbo bater em um canal, o compressor vai comprimir mais o baixo, tá? É mais ou menos assim que funciona o sidechain. Eu vou fazer uma aula mais completa depois sobre compressão sidechain, mas é basicamente isso. É muito utilizado em compressão e você pode também usar com o Vocal Side. Eu vou deixar no alto mesmo, que é o que a gente está usando agora, dar o Accept aqui. Aqui em configurações, Enable True Bypass, ou seja, quando está liberado, quando o bypass está ativo, ele vai desativar qualquer associação, qualquer tipo de latência. Low Latency Talkbox, tá? Low Latency para o Talkbox, ou seja, baixa latência para este efeito aqui que é o Talkbox. Por quê? O que é isso de baixa latência? Eu vou fazer um vídeo depois explicando sobre latência, mas em resumo, assim você pode usar o plugin na entrada, ou seja, colocar o plugin no seu microfone e ouvir a sua voz de retorno, ouvir a voz do seu fone, ou nas suas caixas de som, ou nos seus monitores de áudio, já com esse efeito funcionando. Send Anonymous Usage Data é para você enviar os dados anônimos para o Isotope, para mostrar o que você está mexendo, o que você está interessando. Enable Tooltips é a parada que, quando eu coloco aqui, ó, que aparece os detalhes, as dicas de cada uma das paradas. Aí aqui tá minha licença, né, minha autorização, minha ativação do bagulho e ok. Tem uma outra parada da hora que eu quero mostrar para vocês sobre esse plugin, que é abrindo um outro plugin. É o Neutron, mas é o Neutron Visual Mixer. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o Neutron mesmo, que é esse daqui. Mas quando você instala o Neutron, este Neutron completo, você também já instala automaticamente o Visual Mixer, a menos que você retire ele quando você está instalando. Clicar aqui para abrir o Visual Mixer. O Visual Mixer, ele é feito para ser trabalhado normalmente com o Neutron, muita gente usa com o Neutron, mas dá para usar também com o Vocal Side. O que ele faz? Aqui você está vendo que tem direita, right, o R, aqui é L, left, esquerda, e aqui os decibéis, controle de volume. Então já deu para entender mais ou menos o que é, né? Onde você colocar ele aqui é onde vai ficar o ajuste dele de decibéis e de panorama, para qual lado que vai ficar e com qual volume vai ficar. Então vou colocar aqui, por exemplo, deixar tudo na direita. Cicatrizei minhas feridas, mas não tenho peito de aço. Longe de tudo e de ti, como resistir a toda essa distância? Não me inspira em teorias, é só desempenho, aqui nada é fácil. Os fatos se escondem, eu vi no meio dali só pensam em vingança. Então, deu pra fragar aí, Joes, como que funciona o Vocal Site. Eu vou deixar o link do site da Isotope com a página do Vocal Site já aberta, e vocês descem um pouco a página que lá embaixo tem a opção de testes que eles fizeram com o plugin. Tem um vocal de rap lá que ficou realmente sensacional. Então é isso aí, rapa, e se você curtiu esse vídeo, já compartilha com a negada, já joga nas redes sociais pra todo mundo ver o bagulho, tá ligado? E poder se informar mais também sobre produção e ajudar nós no crescimento aqui do canal, tá ligado?
E já deixa aí nos comentários aquilo que você quer aprender, aquilo que você quer deixar como sugestão pra gente fazer os próximos vídeos, que a gente vai analisar todos os comentários e se a ideia for quente, nós vamos mesmo fazer o vídeo. Já deixa aí que a gente já vai preparar o seu vídeo. Pode crer? Então é isso, negada. Até mais.